Sai daí, demônio. Dá para tirar? Tem uma abelha aqui. Poderia saber quem roubou minha água? Foi a Érica, né? Foi aqui pegar a água. Glória a Deus. Gênesis 2, gente, versículo 16. Coloquei esse tema aí, que vai ser muito legal a gente falar sobre isso aí. Já tirou, né? Bíblia, a minha história. Né? Vamos lá, pode deixar o versículo mesmo. Que diz assim a palavra de Deus. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore de jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Agora leva lá para Gênesis 3 e só o versículo 6. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Amém, igreja? Somente até aí. Todo mundo conhece isso aqui. E sabe que todo problema que nós vivemos hoje saiu daqui. Aqui, realmente, até o universo foi atingido. A Bíblia diz que quando Jesus ele vem morrer, ele traz conserto, não só para o coração do homem. Ele traz conserto para o universo. Ele traz conserto para o mundo visível e invisível. Tudo aquilo que estava caído, afastado e sem Deus, com a vitória de Cristo no Calvário, uma vitória não só histórica, física, mas espiritual e eterna, tudo é restaurado. Mas tudo começou aqui. Nesse momento onde a primeira frase que nós lemos, Deus ordenou. Então Deus mandou. Deus fez o homem e a mulher, fez um jardim, colocou eles lá e deu uma ordem. Ó, você não toquem lá. Então o problema não é o fruto que se come, né? Eu já vi gente tentar explicar que fruto que era. Deus não deixou a gente saber, né? Eu já vi gente falar que era maçã, que era pera. É problema falar isso. Daí o povo não vai querer mais comer isso, né? Então é o fruto. Porque o problema não está no fruto, nem no tipo da árvore. O problema está na desobediência. Simples assim. O homem não era para mexer lá. E quando ele mexe lá, ele peca. Ele desobedece uma ordem clara de Deus. E todo mal entra aqui. Não havia morte, não havia doença, não havia nem espinho. Era grama, flor, relva da melhor qualidade e frutos. Não tinha praga. Então tudo vai entrar aqui, os cardos, né, os espinhos, tudo que é ruim aqui entra aqui. E infelizmente no meio de tudo isso, a pior coisa, a morte. Que até aqui não tinha morte. Sabe, gente, eu como cristão, eu leio a Bíblia e sirvo a Deus assim, fazendo indagações. Porque nas perguntas, às vezes, você obtém respostas. E você lendo um texto bíblico e fazendo pergunta para você mesmo, você consegue entender muitas coisas. Pergunta gera respostas. Eu sempre perguntei, que culpa nós temos com isso? Né? Isso que é raro. Pô. Que culpa que nós temos? Mas só nessa pergunta nós já temos resposta. Inclusive contra a ciência, que fala que nós viemos do macaco, quebrou, nós não viemos do macaco. Não foi o macaco que pegou a fruta, foi o homem que pegou a fruta. Por isso que nós sofremos essa consequência do pecado. Porque nós nascemos de uma geração caída de Adão. Nós viemos de Adão e Eva. Nós viemos do Éden. Nós viemos dessa geração aqui. Por isso que quem nasce vive e morre. Né? Deus deu um jeito no meio do caminho aí de salvar as pessoas, mas a regra natural, o ciclo natural, nascer, viver e morrer. Só que depois da morte tem dois lugares para ir. Um lugar de morte eterna e um lugar de vida eterna com Deus. Né? Eu perguntava, o que nós temos a ver com isso aqui? Mas eu perguntava na seguinte questão, por que culpa nós temos? Então eu via esse texto como um texto acusativo. Né? Agora vocês são culpados por causa disso, mas não é. Orando e buscando uma revelação de Deus que me deu esse tema aqui,
eu vejo que esse texto é um texto demonstrativo e não acusatório. Porque, na verdade, o que eles fizeram lá, nós fazemos todo dia. Quando eles desobedecem lá e comem a fruta, nós todos os dias estamos comendo a fruta também. Todos os dias nós estamos ultrapassando limites que não podemos. E aí a gente vem com aquela desculpa mais deslavada. Não foi por querer. Eu não fiz porque eu queria. Não era a minha intenção, não é assim. Quantas vezes nós já tentamos justificar erros que não precisávamos termos cometidos. Então quando a gente tenta acusá-los, fala, pô, essa história aí não é só a história deles não, meu. Essa história aí é uma demonstração da minha própria história. Porque se fosse qualquer um de nós lá naquele lugar, nós teríamos feito a mesma coisa. Deus sabia que o homem não ia poder contra as tentações do dia a dia, contra as astutas ciladas ali do inimigo. E nós entendemos aqui que desobedecer a Deus traz consequências desastrosas na nossa vida. Assim como o pecado original, né, conhecido aqui, trouxe consequências, algumas coisas que não foram reparadas. A morte física ela não foi reparada na vitória de Cristo no Calvário. Mesmo a pessoa que entende, cara, eu estou perdido, eu preciso de um Salvador, eu preciso aceitar Jesus, porque um dia eu vou morrer, e a vida não é só isso que eu estou vivendo. Você vai morrer mesmo assim. Fisicamente nós vamos morrer, porque para o nosso corpo não foi provido restauração. Foi provido a ressurreição. E para ressuscitar, primeiro tem que morrer. Então essa é uma causa terrível da morte. Quem morrer sem Jesus, sem ter o nome no livro da vida, morre e aguarda o juízo final. Quando Deus chamar para consolidar a eternidade de tudo, se o nome não estiver no livro da vida, essa pessoa morreu, viveu a vida inteira, não quer saber de igreja, bobagem, nada, a igreja só tem problema, vai tocando a vida. Crê, não crê, mas se a morte chegar no momento que a pessoa não está na presença de Deus, acabou, não tem mais jeito. Vai embora. Agora, aqueles que morrem com o nome no livro da vida, nem morrem. A palavra de Deus diz que só dorme e aguarda o sinal, aguarda a sétima trombeta, aguarda a voz do mestre, daquele dono, aquele que nos comprou. Um dia, aquilo que nós cantamos aqui no último hino, um dia nós vamos ouvir chamar o nosso nome. Eu não sei como, mas eu creio no Deus que eu sirvo, que os mortos vão ressuscitar de todos os lugares, das profundezas do mar, dos cemitérios da vida, de qualquer lugar onde eles estejam, e vão atender a voz de Deus e vão se apresentar na presença dele. E aqueles que são salvos e que têm o nome no livro da vida vão entrar para sempre e viver com Deus. É bom falar isso, mas olha, isso gera uma discussão teológica tamanha. E sempre vai esbarrar numa coisa só, na fé. Ou você crê nisso, ou então você vai morrer discutindo, correndo sério risco de perder a tua salvação. Mas a Bíblia é a nossa história por causa disso. Deus, ele, num exemplo bem claro, ele nos mostra isso quando ele salva Israel do Egito. Então Israel está lá como o povo de Deus, o povo que Deus tem na terra, para se mostrar, para se revelar, para mostrar para todas as nações do mundo que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, que é o Deus dos hebreus, que fez as coisas, que fez a terra, que fez a lua, o sol, enfim, tudo ele começou e tudo vai se findar na mão dele. Mas agora Israel é escravo no Egito. Já são 430 anos. Não dava mais para sair de lá. Não tinha a mínima possibilidade. Faraó é o homem mais poderoso do mundo. Tem o exército mais forte. Tem um arsenal militar onde até as próprias rodas das carruagens eram de ouro. Então o povo de Deus já tinha virado escravo já por 4 séculos, e todo mundo que ia nascer ali ia morrer na escravidão. Escravo não tem férias, escravo não tem 13º, escravo não tem folga, escravo não tem nada, a não ser nascer, trabalhar, morrer sem nada. Mas Deus é Deus. E tinha uma promessa, ele leva lá Moisés,
e contra todas as expectativas do mundo natural e do mundo espiritual, manda 10 pragas, uma para cada deus dos egípcios lá, quebra todo mundo e sim de um jeito que ninguém sabe explicar. Um dia o faraó fala, pode ir embora, eu não aguento mais esse Deus, pode ir embora, abre os portões do palácio e Israel é liberto. Israel vai embora. E chegam ali na primeira prova agora, na frente do Mar Vermelho, montanhas para todo lado, e lá vem Faraó atrás do povo de Deus, e começam a clamar, e Deus fala, Moisés, estende o cajado e marche, diga a Israel que marche, e o mar se abre, e Israel passa, recebe um livramento de Deus, e os inimigos vêm atrás, o mar se fecha, mata tudo, um milagre atrás do outro. Não são mais escravos. Aqueles que surraram eles por 400 anos estão mortos ali, com seus corpos rolando na areia, na praia do mar. Milagre, gente. Milagre. Agora eles estão lá. Agora eles têm um Deus. Agora eles têm possibilidade de ser dono da terra. Eles estão indo para alcançar a promessa deles. E o que acontece? O maior milagre Deus já fez, era impossível eles estarem ali. Agora eles estão aonde? No meio do deserto. E a primeira coisa que não tem quando você fala deserto, o que é? Água. Não tem água. E aí o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar porque não tinha água. Fala, claro, nós estamos no deserto, peraí. Mas quem está nos conduzindo aqui é Deus. Calma aí, Moisés fala, calma aí. Aí eles acharam uma fonte de água, uma represa de água, vão beber água salubre, água podre. Não dá. Fala, calma, Deus vai dar um jeito. Aí Deus fala, Moisés, pega essa madeira que está do teu lado, joga nas águas. Moisés joga a madeira na água, fala, toma água lá, água purificada, água mineral, o milagre já começa a acontecer. Mas Deus já fica de olho nesse povo. E dali a 2 dias a mesma coisa. Quando o anjo demora para trazer o lanchinho do dia. Quando a água demora para aparecer na hora certa. Ou seja, eles começam a reclamar de questões naturais do momento que eles estão vivendo. E aí Deus vai chegando num ponto que Deus fala, vai chegar Moisés, esse povo já falou mal 10 vezes. Eu não sei não se vai dar para chegar lá. Encurtar a história. Aquele povo que não tinha nada. Aquele povo que ia morrer na escravidão. Agora aquele povo é liberto, tem uma pátria a ser alcançada, tem uma bênção, uma promessa a ser vivida, Deus está junto com eles, mas eles não conseguem chegar lá porque não estava bom para eles. Morreram todos no deserto porque reclamaram. Detalhe, não morreram de sede nem de fome, morreram pela língua. Então eu estou ministrando dentro desse tema, essa história é a nossa história. A palavra de Deus diz que as coisas escritas, principalmente no passado, servem como sombras para nos ensinar no momento presente. Todo dia Deus faz isso. Todo dia Deus faz isso. Hoje aqui foi 7 batizando, mas na célula está assim de gente. Gente que não decidiu se batizar, ainda é um milagre aqui, é uma porta aberta lá. É quem veio aqui debaixo de vício, de droga, de bebida, de pornografia, de mentira, de tanta coisa ruim. Com uma vida difícil, rapidamente a pessoa já começa a ser abençoada. Rapidamente a pessoa já começa a ser liberta. Rapidamente uma porta de emprego, olha, semana passada, cara, 3 anos parado. Põe na célula aí, põe uma cadeira da bênção aí, ora aí, líder, vamos fazer o quê? Ora. O que acontece? Já traz o contrato ali, em agradecimento a Deus, que uma porta de emprego se abriu. Deus faz isso todo dia. E eu pergunto para você, com tudo isso acontecendo, nós murmuramos? Com tudo isso que Deus está fazendo, nós reclamamos? Com tudo isso que está acontecendo, nós falamos mal de liderança? Com tudo isso que está acontecendo, nós somos felizes, nós estamos animados, ou às vezes nós caímos nessa mesma armadilha. Que agora nenhum bicho preto pode entrar na nossa vida. Que agora aqueles seres invisíveis, né, de preto, né, enfim, né, de diversas formas, não pode mais tocar na tua vida. Pode até te acompanhar, pode ficar ao teu derredor, mas quando você entra na tua casa, ele fica do lado de fora, porque lá tem anjo guardando a tua vida, porque lá quem anda com você, quem guarda a tua casa, é o Espírito de Deus, é aquele Senhor de branco que te protege, que te chamou e que vai contigo até o fim.
Isso acontece no mundo espiritual, gente. Isso acontece toda hora. E por que nós reclamamos no momento difícil? E por que nós murmuramos? Nós éramos escravos, está dando tudo certo. Então as coisas naturais da vida, isso aqui é uma palavra de alerta para nós. A Bíblia é a nossa história. Eu percebo uma coisa aqui. Que as pessoas, quando elas vêm assim, e elas estão más, elas têm uma personalidade. Parece que depois que as coisas ficam boas, se a gente não vigiar, a gente fica que nem esse povo de Israel. Esquece de onde saímos. Esquece como nós chegamos. Esquece quem éramos nós. Esquece o grande número de pecados que Deus nos perdoou. E às vezes por questão de dificuldade da vida a gente fica falando. Bíblia, a minha história e a tua história. Sabe como que lê a Bíblia? A gente não lê a Bíblia. A gente é lido pela Bíblia. Os rabinos tinham um jeito de... Eles falavam assim, os textos sagrados, eles são como uma pedra preciosa de 70 faces. Onde quer que você vira ela, sempre vai ter uma refletindo para você. De qualquer lado que você virar essa pedra de 70 faces, essa pedra preciosa, de qualquer lado você vai ver a tua imagem de ângulos diferentes. Assim a palavra de Deus, não importa. Ela está viva na tua vida, de qualquer lado. Só que a gente precisa entender qual é o nosso papel ali. A Bíblia ela foi escrita desse jeito. Se nós estudarmos um pouco a história, nós vamos para o Evangelho de João, quarto Evangelho. João, quando ele escreve os textos do Evangelho, ele começa a escrever o Evangelho baseado naquela geração. Porque naquela época ali tinha um tal de Deus Demétrio, que era um Deus que transformava a água em vinho. Naquela época de João tinha um Deus chamado Asclépio, que era o Deus da cura. E naquela mesma época de João tinha uma deusa chamada Deméter, que era a deusa que multiplicava pão. Então você pega o Evangelho de João, ele começa exatamente colocando esses milagres ali para conectar com aquela geração, para que eles entendessem. Fala assim, ó, vocês estão vendo isso aí? É tudo Deus mentiroso. Esse um que eu estou falando e escrevendo dele, ele faz todos esses milagres, ele é o Deus verdadeiro. E você entende isso aí? A Bíblia é a nossa história. Se nós formos para o livro de Apocalipse, é a mesma coisa. O mesmo João, ele vai começar escrevendo, e ele vai dizer assim, ó, porque na época o imperador lá era o Domiciano. E nós sabemos que os imperadores romanos, eles se intitulavam deuses. Então o Domiciano, ele tinha 24 pessoas que compunham um coral que adorava ele. E depois dessa adoração ao imperador, acontecia uma corrida de cavalo. Aí você vai para o Evangelho, para o Apocalipse, é exatamente o que João está falando. Eles estão falando que é imperador. Eu vou te dar uma revelação que eu tive. Jesus me chamou na ilha de Patmos, ele abriu a minha visão. Isso é coisa do céu. Isso aí é o diabo tentando copiar, porque diante do trono de Deus, ao lado direito está sentado o sumo sacerdote eterno, Jesus que pagou os nossos pecados, venceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, esperando o dia de arrebatar a igreja. Mas tem mais coisas nessa visão. Tem 4 seres viventes diante dele. E ao redor do trono existe ali sim 24 vozes que adoram ele, dia e noite, sem fim, pelos séculos dos séculos. Ele é o verdadeiro rei. Falava assim. Falava assim. Ou seja, eu estou dizendo para você que os escritores bíblicos, eles escreviam sim de acordo com aquela geração, para que eles entendessem, ó, o que está acontecendo é isso aí, você está querendo dizer, você está ouvindo história, a realidade é essa aqui, ó. Para que as pessoas se conectassem com aquilo e vissem que aquela palavra ela era viva.
Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 1:23. Pois nós, pela viva e eterna palavra de Deus, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais, como dizem as Escrituras Sagradas. Todos os seres humanos são como a erva do campo. Ai, meu Deus! E a grandeza deles é como a flor dessa erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Essa é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Então o texto está dizendo assim, rapaz, as pessoas vêm, vivem e vão embora. Essa palavra é eterna. Assim como ela funcionou para esse povo na época de Pedro, na época de João, na época de Paulo, na época de Martinho Lutero, hoje ela é viva e eficaz. Estou dizendo para você que se você acreditar na palavra de Deus, a tua vida será eterna. Para o mundo, a Bíblia é apenas um livro, mas para nós não. Para nós ela é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, de forma que aqueles que a ouvirem com fé terão a vida completamente transformada e mudada para sempre. Mas é importante você entender o seu papel dentro disso. É importante, como eu disse aqui, não você ler a Bíblia, porque eu fico vendo assim, pessoal, eu quero entender, você não tem que entender, a Bíblia que te lê, cara. Se você ler alguns versículos da Bíblia por dia e entender qual é o teu papel, você está curado, você tem direção, você é abençoado e a tua vida vai ser outra, o teu respirar vai ser outro. É assim que funciona. Sabe como que nós crescemos espiritualmente? Entendendo o nosso papel, através da palavra de Deus. Quer ver um outro texto legal? Quando Lázaro morre, o que acontece ali em Betânia, hein? Como ele era amigo de Jesus, então alguém já falou, chama Jesus, pô. Ele está fazendo tantos milagres, será que ele não podia dar um jeito nisso aqui? Está doente e tal, manda chamar, Jesus demora, 4 dias ele morre. Agora Jesus chega lá em Betânia e todo mundo vai falar a mesma coisa, pô, se eu tivesse aqui, não tinha acontecido. E o que ele diz, gente? Pessoal, calma. Quem tem fé vão ver milagres poderosos. Quem tem fé vão viver eternamente. Quem tem fé, ainda que a situação tenha passado, ainda que esteja morto, viverá. Ele está dizendo assim, quem crê em mim, para mim pouco importa se é passado, presente ou é futuro. Quem crê em mim, ainda verá um milagre de Deus. Olha só que legal isso aqui. Quantas vezes nós já ouvimos João 11, palavras sobre pregação de Lázaro, já falamos de morte, eu já dei essa explicação, o que acontece num corpo em estado de decomposição tal, e quando Jesus dá uma ordem lá, o que essas células tiveram que fazer. Então é legal, mas nós sempre olhamos para essa ótica. Porque Jesus ele vai ficar assim, tocado emocionalmente pelo choro do judeu, porque ele fica com pena, porque ele fica sentido com aquilo, começa a chorar. O menor versículo da Bíblia, João 11:35, Jesus chorou. Aí ele fala assim, onde vocês puseram ele? Meu Deus, o que vai acontecer? Onde vocês puseram ele? Fala para mim. Vem, tá lá. Aí quando eles chegam lá, na frente de uma rocha cavada, que era o sepulcro, com uma pedra na frente, aí ele fala assim, já imaginou a cena? Tira a pedra. E aí o que a irmã de Lázaro vai falar? A irmã de Lázaro vai dizer assim, Senhor, cheira mal. Já faz 4 dias. Então aqui, quando eu estava lendo isso aqui, Deus me deu uma revelação dentro disso que nós estamos falando. Porque nesse texto aqui, nós como pastores, como obreiros, assim, a gente olha o milagre, né? Eu acho que eu estou ali na posição de milagre. Sou discípulo. Eu sou discípulo, né? Como que será que é, né? Precisamos entender qual que é o aspecto do milagre, quais são os sinais. Então a gente é ali. Ou então a gente está do lado dos céticos, né? Eu não acredito muito. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas Deus falou assim para mim, não. Muita gente
não está na posição de Cristo. Muita gente não está na posição dos apóstolos. Tem muita gente aqui nesse texto que é Lázaro. Tem muita gente aqui que é Lázaro. Eu falei, Senhor, mas... Aí a palavra que veio não é Lázaro sai para fora, levanta e anda, ou Lázaro faz um milagre, ou eu vou sair aqui todo aplaudido. Não, a palavra é essa. O que está cheirando mal na tua vida? O que é que precisa novamente receber o perfume da presença de Cristo na tua vida? Então muitas vezes nós temos que baixar, gente. Porque a circunstância da vida faz a gente perder a direção. Onde está cheirando mal a tua vida? Onde parou de brilhar? Olha o texto. Todo mundo está olhando. É um milagre, Deus está falando assim, não, vocês são Lázaro. Sempre tem algo a corrigir. Sempre tem algo a melhorar. Aonde é que o meu perfume, o perfume da minha presença? Onde é que aquele cheiro agradável que tinha na tua vida, aonde se perdeu? O que é que tem que voltar a ter perfume de novo? Ou onde é que está cheirando mal? Na tua comunhão com Deus? Na tua comunhão com os outros? Na adoração? Na oração? Na intimidade? No desejo por Cristo? Qual é? Isso mexe muito comigo. Eu não tinha conseguido ver esse texto por essa ótica. E me encaixo perfeitamente nele. Falei, Senhor, já achei uma pontinha aqui onde não está exalando perfume. Vamos acertar esse negócio. Ou mesmo na vida de Davi. Que quando a gente fala de Davi, a gente lê de Davi, a gente se coloca na posição de Davi. Principalmente na coisa mais, no clímax da história de Davi, né? Quando ele derruba Golias. Mas sabe aonde Deus sempre falava com Davi? Sabe aonde que Deus falava? Deus não ficava falando Davi, ei Davi, você é fera mesmo, ei. Você derrubou Golias. Rapaz, eu estou até querendo dar uma glória para o teu nome. Deus nunca falou isso para Davi. Sabe o que Deus falava para Davi? Falava assim, Davi, lembra de onde você saiu. De trás do curral das ovelhas, você não era nada. Eu vou lá, meu Deus. Isso aqui particularmente eu coloquei porque eu levo isso aqui comigo mesmo. Eu luto contra isso aqui. Porque a gente vai obtendo tantas vitórias no meio do caminho, que se a gente não vigiar, a gente acaba deixando um espírito de orgulho tomar conta da vida da gente. Então eu lanço essa palavra. E você, cada um de nós somos... Eu fui retirado por detrás da última porta do curral das ovelhas. Ou seja, se tem um lugar onde eu não deveria estar, é dentro de uma igreja, sobre um altar. Eu adoro muito porque eu sei os milhões de pecados que foram perdoados na minha vida. Não é porque eu quero aparecer, não. É porque eu sei de onde eu saí. E a maioria das vitórias que eu conquisto, eu já vou de joelho lá e falo, Senhor, abate sobre a minha vida ou ao redor de mim qualquer espírito de jactância, de soberba, de falta de humildade, porque isso mata as pessoas. Então, quando falamos de Davi, nem sempre nós temos que ver só a vitória, nós temos que ver a história. É a mesma coisa que Deus falar para Israel. Ei, Israel, vocês eram escravos. Olha de onde vocês saíram. Isso aqui mantém o pé da gente no chão. Isso aqui mantém a nossa vida em humildade. Isso aqui mantém a presença de Deus na tua vida. Estou falando isso aqui porque hoje é dia de ceia, cara. E o Espírito de Deus colocou no meu coração, exalta a ceia. Porque tem muita gente tomando Santa Ceia, não em pecado, mas com uma intuição diferente. Da representação disso aqui, gente. Ou vamos baixar a bola. Aonde nós estaríamos hoje se não fosse Deus? Hein, seu Gilmar? E aí, dona Solange? Tudo queria me derrubar.
vontade de falar da Solange, que vontade. Minha língua está coçando, Beto. Posso falar só uma dela? Não, mas vou falar. Solange ia na porta da igreja fumando. Falava, Ronaldo, eu não acredito nesse Deus. Eu não acredito. Isso aí. Ela contou um fato hoje que eu passei por uma situação tão difícil. No começo eu tinha uma filha vesga. Tinha minha filha com deficiência na visão. Ela, o olho entortava, ela tinha dificuldade de enxergar. E aquele tempo era tão difícil, gente. Eu dependia de levar num hospital lá em São Paulo. Foi um período tão difícil da vida. E a Solange, ela trabalhava na política, então ela conseguiu um carro para levar lá. E eu lembro que as 2 vezes que nós fomos, eu tinha assim, trabalhado a noite inteira. Daí tinha que sair, a folga era muito pouco. Eu já tinha que sair correndo naquele dia, sabe, com dor de cabeça para levar, chegar aquela vida de hospital, aquela fila que chama e faz isso. E 2 vezes nada acontecia, né? Vai, e o médico falou assim, vai ter que fazer uma cirurgia muito pesada. Eu sei que aquele dia eu desci e decidi falar assim, eu não vou mais levar minha filha nada. Se Deus é Deus na minha vida, Ele vai curar minha filha. A Solange ficou endemoniada. Você está louco? Ronaldo, sua filha vai ficar cega. Não vai ficar não, Satanás. Te peguei agora, ela não vai ficar cega, ela vai ficar curada. Ela vai ficar e fumando. E desse jeito, Beto. Você vai ver. Minha mão de suor tudo. Por isso que eu pego no pé dela aqui, ó. Minha mão de suor tudo. Eu peguei aquele que estava pregando assim, ó. Os exames estavam tudo aqui. Eu não sei se você estava no culto esse dia. Joguei no meio da igreja aqui, ó. Tá aqui, Satanás. Pode levar esse espírito de vesguice. Sai da minha filha agora em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, minha filha estava curada para a glória e honra do nome do Senhor. Depois você confirma esse milagre aí. Hoje ela mesma lembrou disso. Mas você me deixou com tanta raiva, Ronaldo. Agora eu entendo. Então por isso que eu pego no pé dela. Porque se dependesse dela, eu estava desviado. Estava desviada. Ela ia lá assim, ó. O inimigo mandava ela lá. Você não vai conseguir. Sua filha não vai conseguir. Ela vai. Meu Deus. Eu tinha que ser crente, né? Eu falei, Senhor, só o tempo vai responder isso aí. Mas eu peço uma coisa. Dá uma chance para eu devolver tudo para Solange que ela fala de mim. Então eu vou, toda a minha pregação, eu vou falar assim, Solange, você, cuidado com isso aí, porque eu vou pegar no pé dela em nome de Jesus. Vou desmascarar ela em nome de Jesus. Eu amo ela. Não aconteceu isso. Muitas vezes nós precisamos nos colocar no lugar da dificuldade, gente. Percebo Deus querendo fazer milagre em algumas vidas aqui, mas talvez não na ótica e no caminho que você entende, você quer. Mas do jeito que vai ser. Quem comanda é Deus. Sabe o que você precisa? A história bíblica é a nossa história. Aprender com aquilo, com os erros que a palavra já nos ensina. Quer ver uma outra história que nos ensina muito a errar menos? A história de Noemi, Abimeleque e os filhos Malom e Quilion. Que você já está cansado que eu preguei esses dias aqui. Gente que morava em Belém, na terra da promessa, onde ia nascer Jesus. Mas o que está acontecendo? Seca. Momento difícil. E a seca lá para nós representa aqui o desemprego, representa aqui a falta de dinheiro, representa aqui enfermidade, representa dificuldade em todo lugar, gente. Os aspectos são assim, a palavra é viva, é a mesma coisa. E aí o que eles fazem? Vão sair, ué. Vão sair. E eles olhavam assim para as campinas de Moabe, que era território de inimigo, aquele lugar lindo, aquele lugar verdinho, aquele lugar onde parecia que as árvores estavam dando, as plantações estavam, tá, beleza. Cara, vamos sair daqui, mas nós somos do povo de Deus. Nós precisamos sim dar glória nos momentos de bênção, mas nas horas de dificuldade a gente tem que suportar. É isso que esse texto ensina. Vamos meter o pé, vamos sair de lá. O que acontece, gente? Morre todo mundo. Primeiro que vai o marido, que era o sacerdote da casa, é a responsabilidade maior. Aí morrem os filhos. E aí Noemi fala, fiz uma bobagem, eu vou voltar de onde eu não precisava ter saído. E Ruth volta com ela. Até aqui, nós já aprendemos uma coisa. Você pode errar. Mas se você reconhecer o teu erro, Deus pode consertar a tua história ainda.
Pegou? Nós aprendemos com isso aqui, gente. A gente erra direto. Compra um carro errado, casa errada, aí não dá mais consertar. Você faz escolha errada. Lembra que como que eu comecei? Nós ultrapassamos limite toda hora. Tem coisa que a gente conserta, tem coisa que nós vamos ter que levar. Como o caso dela. Perdeu o marido, perdeu os filhos. Não dá mais. Voltou. Então, qual que é a maior lição de um texto como esse aqui, gente? Tem que suportar os momentos difíceis. Porque às vezes a gente está olhando para um lugar e achando que a grama está mais verdinha de longe. Mas quando você chega bem perto, você vê que não é tão verde. Você vê que está um pouco marrom por baixo. Todo lugar. Igreja, trabalho, cidade. Não sei que Deus tenha falado de forma muito clara. Mas um texto desse me ensina demais. Que eu tenho que suportar momentos difíceis, porque Deus vai se lembrar da terra de Belém ainda. E se eu tomar uma direção errada, amanhã pode ser tarde demais. E o preço pode ficar mais caro do que eu posso pagar. Gente, para que é um texto desse? Para nos ensinar. Estou trazendo mensagem encomendada, não estou falando que Deus está dizendo. Essa palavra vem de forma preventiva para alguém, de coisas que vão acontecer ali na frente. Que a gente está olhando, está belo, está legal, porque nós estamos passando por problema aqui. Mas peraí, Deus não falou que ia ter problema. Deus não falou assim para nós nos alegrarmos na bênção, na vitória, mas suportarmos os momentos de dificuldade, dando glória a Deus. Onde que entrou aí um negócio que fala assim, não, depois que você aceita Jesus é só maravilha. Não é o fogo na fé que purifica o ouro, o fogo no ouro que purifica o ouro, a nossa fé é semelhante a isso, é com coisa difícil. Quem quer crescer na presença de Deus, ter um espiritual lá num nível mais alto, cara, então vai entrar num funil de problemas. Com toda a estrutura que Deus dá, Ele vai dar o recurso, mas tem que passar. Agora eles foram lá porque olharam, o negócio estava bonito, e aí enquanto eles estão lá perdendo tudo, Deus se lembra de onde eles estavam. Tipo, porque eu não esperei mais um pouco? Um texto desse ensina muito a gente. Ensina a gente a passar assim na frente de um indaiá, de um lugar, de um Costa Verde, onde só tem mansões, fachadas bonitas, e a gente se iludir com isso. O que acontece lá dentro? Ah, você está olhando a parede bonita. Lá dentro tem infidelidade. Lá dentro muitas vezes não tem paz. Você não sabe o que acontece dentro das paredes. Você não sabe o que acontece lá no outro lugar. Então Deus está dizendo aqui nesse texto, suporta um momento difícil, que vai passar. Novamente eu me lembrarei de Belém, e de lá sairá uma grande plantação. Porque faz parte do sofrimento também. Nós aprendemos com textos assim, gente. Quer ver um outro texto legal que nos ensina muito? Gênesis 32 vai falar de Jacó. Mas de Jacó retornando para Canaã. Porque ele sai de Canaã, faz uma aliança com Deus sem nada, com uma trouxinha na mão. Fala, se eu me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo. Sai sim com uma mão na frente e outra atrás. E a história você conhece. Lá ele casa, lá ele tem filhos, lá ele fica rico. Lá ele é bem sucedido na vida profissional, financeira. Mas agora Deus fala, é Canaã, meu irmão. Sai aí e volta lá, porque a história vai acontecer lá. Aí quando ele volta, falta uma coisa para ele. Aí antes de atravessar o rio Jaboque ali, ele vai, naquele texto conhecido, lutar com Deus. Ele precisava ainda dessa bênção espiritual, dessa experiência com Deus. E a palavra de Deus aqui mostra que ele lutou com Deus em teofania, né? Quem pode lutar com Deus? Isso aqui só entra na cabeça de quem conhece um pouquinho de Deus, né? Deus em anjo, né? Em forma de homem, em forma de anjo, Deus deixou, né? Ele aplica aí o jiu-jitsu aí, Deus fez de fraco, né? Então a palavra de Deus diz que ele lutou a noite inteira com o anjo, e estava até ganhando do anjo. Aí o anjo vai lá e
toca na coxa dele, ele sai mancando. Então Jacó se esforça a noite inteira. Jacó, né, soa bastante, luta, briga, apanha, bate e sai mancando. Mas sai com uma grande vitória e a vida dele é completamente outra. Ele vai mancar para sempre. Então o que esse texto aqui nos ensina? Que muitas bênçãos da tua vida, você tem que lutar por elas. Principalmente no que diz respeito à intimidade com Deus. Sabe por que não tem gente que manca mais na igreja? Porque deixaram de ter experiência direta com Deus. E nós passamos por um momento muito perigoso que a gente só queria ser abençoado. A gente terceiriza a culpa e só quer ser abençoado. Estou vindo, estou fazendo, está acontecendo. Só que textos como esse abrem a nossa visão. Fala, cara, tem bem. O cara já veio aqui bem sucedido, já tinha um dinheiro guardado, tinha casamento, estava tudo certo, mas estava faltando a parte espiritual. E isso aqui, ele só conseguiu quando ele lutou com Deus até o fim. Onde isso encaixa na nossa vida? Num culto como esse, cara. Como que você quer que a tua vida espiritual mude se você não luta? Não é o fato de estar aqui, é o fato de se destacar lá. Não batiza. Não passa no encontro. Não quer ser líder. Não quer discipular ninguém. Não vem para frente para receber uma oração. Não ora. Não lê a Bíblia. Não se entrega. Meu chapa, a tua vida vai ficar do mesmo jeito. Isso é coisa particular. E com uma atitude dessa, correndo o risco até de perder a própria salvação. Porque não pense que a pessoa que não está lutando, a pessoa que não está cheia do Espírito Santo, é difícil para o diabo derrubar ela. Uma pessoa que está desfocada de Deus, a hora que o diabo quiser derruba, gente. É Deus que guarda. É Deus que socorre. Hein, Gilmar? Para estar aqui hoje, 24 anos, todo domingo pregando a palavra. Como? Só Deus, gente. Tem momento de dificuldade, tem enfermidade, tem falta de dinheiro, tem dificuldade com família, todo mês. Algumas coisas Deus resolve para sempre, mas algumas coisas nós vamos estar administrando sempre. Mas eu não negocio o meu tapete diário com Deus. Independente do que acontecer, tá eu lá, Senhor, eu não sou nada sem a tua presença, Senhor. Tem dia que nem sai. Tem dia que fala, não estou conseguindo nem ouvir louvor, nada. Mas a minha primeira hora do dia, eu queimo ela no bom sentido, diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo para Deus me guardar. Quantas pessoas saem de manhã e nunca mais voltam para casa? Sai atrasado, porque hoje eu dormi um pouco mais. Ai, depois eu oro, ô Senhor. E vai dizer, Senhor, não. Não é isso que é lutar com o anjo. Lutar pela bênção é aquilo que Jesus falou. Quer falar com Deus? Entra no teu quarto. Eu tenho, toda casa que eu moro, eu tenho um quarto que eu falo com Deus. Todo lugar. Mas aquele lugar é eu e Ele. Entra no quarto, fecha a porta, fala com Deus. Sabe o que tem um texto, uma tradução está dizendo o que na tua Bíblia? Que o teu pai já está lá te esperando para falar com você. Mas não temos tempo para isso. A história da Bíblia é a nossa história. E aí nós vamos chegar no fim do ano, ou dos anos da vida, nada vai acontecer. Então chegou. Tem coisas na tua vida que só serão ativadas, conectadas na tua vida quando você fizer o que Jacó fez. Tinha uma aliança com Deus, mas agora é a hora que eu vou lutar com Deus. Agora é a hora, eu não vou parar enquanto Deus não me der isso aqui. Não vou, agora vai. Se o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer. Quantas vezes eu fiz isso, cara? Não pedi para ninguém, não. É assim, Deus é nós dois aqui, é igual Jacó. Ele falou assim, vai as mulheres para frente, vai indo. Deixa eu, agora é eu e Deus. Estava falando com você, cara. Não é a tua mulher.
ao teu marido. Ou meu filho está é você e Deus, você e Deus, você e Deus. Pois esse sangue aqui, simbolizado por essa mesa, é pela tua vida. Tua mulher não tem nada a ver com isso. A salvação dela é individual. A salvação dos teus pais são individuais. Se você é filho de crente, Deus está te falando. Você tem que me buscar particularmente. Mas você vai viver momentos diferentes na vida. Olha outra coisa legal, importante no momento da ceia. Escute, Mateus 18 e 23. Olha isso aqui, gente. Tão importante e necessário nos momentos que nós vivemos. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Isso aqui é muito forte. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Então um rei, o dono de tudo lá, ele vai fazer o acerto com os funcionários dele. Pega um lá que está devendo milhões, impagável, não dava para pagar. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida do seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa, os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Acabou, irmão. O homem chamou para fazer acerto. Você teve tempo, não conseguiu pagar, agora a dívida chegou, a conta chegou. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor, por favor, me perdoa, me perdoa. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou ele que fosse embora. Olha a história, gente. Olha a história. Não viaja. Isso aqui fala com nós. E aí, vai embora. Você me devia milhões. Fiquei com dó. Tá bom, eu te perdoo. Em nome de Jesus, do meu filho, eu te perdoo. Vai embora. Olha o que acontece agora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. É igual você está devendo 1 milhão e outro está devendo 10. 10 real. Estava devendo 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço, começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: por favor, tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo que eu devo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Ai, 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 ai. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, está escrito na Bíblia, empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou um empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está lá no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente seu irmão. Acho que não precisa nem explicar isso, né? Para quem é essa palavra? De quem é essa história? É do funcionário que devia milhões. Não. Essa é a minha história. É a tua história. Para quem encaixa isso hoje? Será que nesse mês que passou nós fizemos isso? Para passar por isso aqui, se não tiver uma atitude dessa, não vale nada. Eu vou meter a mão na senhora, eu não perdoo, não, eu não quero saber, não. Deus vai perdoar. Não, Ele já escreveu que não vai perdoar. Ele te perdoou. E agora nós carregamos sobre nós uma responsabilidade de perdoar pessoas, tendo elas feito o que for, merecendo elas ou não.
pois com o mesmo perdão que vocês foram perdoados. Jesus está falando, você tem que perdoar os outros. Olha, gente, eu queria pregar outra coisa hoje, mas eu vejo que a nossa vida é muito preciosa aos olhos de Deus. E muitas vezes nós vamos passando os meses, entrando mês, saindo mês e conquistando coisas estão acontecendo, mas nós precisamos olhar para essa mesa hoje e entender que a primeira coisa que como cristãos nós precisamos fazer é passar por ela. E em segundo lugar é a forma a qual nós vamos passar por ela, não é de qualquer jeito mais. Então, em nome de Jesus, esvazia o teu coração de tudo que é isso, de toda a raizinha de amargura. Nós estamos terminando o nosso jejum e não é possível nós irmos contra a palavra de Deus porque não, a pessoa não merece, porque a pessoa fez isso. Libera o perdão, libera esse perdão desse negócio que você carrega há tantos anos no teu coração, ou então de coisas que aconteceram por esses dias, não importa o tempo. Que a gente quer uma atitude da pessoa, né? Não, eu vou perdoar se pedir perdão, eu vou perdoar se acontecer isso. Não é isso. Nós não morremos por ninguém. Nós não temos direito de exigir postura de ninguém. A ordem clara de Deus: você está na minha presença, eu já te perdoei. Então a tua obrigação é perdoar as pessoas. Chega, gente. Que esse negócio de eu estou com raiva. Chega desse negócio. Não consigo nem olhar para cá. Que céu que é esse? Que Deus é esse? Que palavra que você está lendo? Que céu? Você está dizendo, o reino dos céus é esse? Chega. Hoje nós falamos disso aqui, de ceia. E a maior representação disso aqui, gente, é a ressurreição de Jesus. Esse é o único culto que Ele mandou fazer. Ele não mandou fazer culto de dança, de teatro, de missões. Ele não mandou fazer culto desse. Ele mandou fazer esse culto. Vocês se reúnam no meu nome, beba do meu sangue, coma da minha carne. Está dizendo assim, celebra isso, para que o mundo veja que vocês acreditem nisso. E eu voltarei para buscar vocês. Porque agora eu não estou com vocês pessoalmente, eu estou no meu reino aguardando. Mas um dia está escrito, eu vou receber vocês no meu reino, e nós vamos ceiar juntos. Ou seja, dentre todas as histórias, essa também é a nossa história mais importante. Não importa o que você passe, se você fica firmadinho na presença de Deus, como Cristo ressuscitou, tu ressuscitarás. Essa é a melhor parte. Esquece o resto. Deixa a mesquinharia para depois. Deixa as outras coisinhas para depois. Acerta a tua vida com Deus. Você que pode cear, agorinha mesmo nós vamos participar disso aqui, e destacando esse momento tão importante. Por favor, isso aqui vale mais do que qualquer coisa. Jesus falou, quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando isso aqui. Na época eles não entendiam, né? Como que eu vou comer a tua carne? Não, será que ele vai se matar? Falando isso aqui, como um memorial. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos declarando para os demônios, nós estamos declarando para os anjos, nós estamos declarando para os pagãos, para os gentios, para os céticos. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou, e nós estamos ceando em honra a grande vitória que Ele já obteve para sempre. Eu e minha casa serviremos o Senhor, eu e minha casa seremos salvos. Nós estamos aqui, não é para pedir nada não, nós estamos aqui para celebrar a vitória dEle. Eita glória! Vamos ficar em pé, vamos orar, gente. Oh meu Deus, que delícia!